para sempre, né? Glória a Deus, tem um louvor assim, né? A gente precisa cantar mais esse hino. O Senhor é bom, amém. Estamos aqui mais uma vez, felizes, digo felizes, glória a Deus por isso, cada dia melhorando mais, né? Se recuperando e, né, testificando do Senhor. Concordo plenamente com o diácono Antônio. Para ser abençoado, precisamos abençoar, né? Que a oração do Pai Nosso, não é isso? Né? A oração do Pai Nosso fala isso, né? Que nós precisamos perdoar para ser perdoado, né? E automaticamente abençoar para ser abençoados, né? E glória a Deus por isso. E nessa semana, como o pastor Watson falou, tanta coisa aconteceu, né? Foi um tal de... segunda-feira eu estava chegando do médico e quando vi e estava passando a maratona, né, em Boston e ficamos assim abismadas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, né? E para ser sincera, não é novidade. Eu creio para o cristão não é novidade o que está acontecendo. Para aqueles que estão esperando Jesus, não é novidade o que está acontecendo. Porque eu sinceramente eu não espero que vai acontecer muita coisa boa, mas claro que Deus vai nos livrar, eu creio nisso fielmente, mas eu creio que cada dia que passa, alguma coisa também de mal pode acontecer. Amém? Eu gostaria de convidar você para que se coloque em pé. Eu gostaria de estar esta noite meditando com os irmãos uma leitura bíblica que eu penso que o pastor Osmo uma vez falou sobre esse rei aqui. E nessa semana o Senhor me colocou isso no meu coração, mediante a tanta coisa que está passando, né? O Senhor me colocou esta mensagem, esta leitura das 2 Crônicas, no capítulo 15, eu gostaria de ler até o versículo 19, é uma leitura um pouco extensa, grande, mas eu prefiro ler toda para que os irmãos entendam aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? E a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, ela realmente satisfaz a nossa fome, então nunca é demais ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 15, fala desta forma: Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se buscares, o acharei, porém se deixar, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse, e sem a lei. Mas quando na sua angústia se convertiram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam e o achavam, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava. Muitas eram as perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque era gente contra gente, e cidade contra cidade, e se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo isto, pois Asa, essas palavras, e a profecia do profeta do filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na montanha de Efraim, e renovou
estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele um grande número, vendo que o Senhor Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do seu reinado, e no mesmo dia ofereciam sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois e 600 ovelhas. E entraram no concerto de buscar ao Senhor dos seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. E desde que todo aquele que buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade buscaram e acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também a Maca, mãe do rei Asa, e ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porque fizera a Acera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. E os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado do seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, a prata, o ouro e os vasos. E não houve guerra até o ano 35º do seu reinado, do reinado de Asa. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, abaixe a sua cabeça. Eu gostaria de estar fazendo mais uma oração. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez na Tua presença, Senhor, Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Estava acontecendo em Boston, né? Quando não era em Boston, era em Oroptal. Quando não era em Oroptal, era numa outra cidade, eu acho que Mandrake, uma coisa assim, que fica perto de Boston. Né? Quando não era isso, era Texas, né? E aquele, né, dá para ver o desespero das pessoas, o medo, a angústia que passou esta semana nos Estados Unidos, né? Muitos países mandando mensagens de confraternização, a polícia em si chocada com o que aconteceu, que não conseguiu segurar, não conseguiu prever, mesmo, né, a gente vendo depois com o jornalista falando que o irmão maior, né, de 26 anos, né, há 2 anos atrás foi interrogado pelo FBI porque a própria Rússia mandou um e-mail falando que era para tomar cuidado com ele. E o FBI deixou o rapaz embora, porque não tinha nada contra ele naquele tempo, né? E eu creio que isso sacudiu mais uma vez os Estados Unidos da América, porque dá para perceber, irmãos, que se não for o Senhor que guardar, é em vão. Tem uma palavra que fala isso: se não for Deus para guardar a casa, é em vão aqueles que guardam. Se não for o Senhor para nos guardar, é em vão a polícia dos Estados Unidos, é em vão a polícia do Brasil, é em vão a polícia da Rússia. Se não for Ele para te guardar e colocar um anjo dentro do teu lado, para guerrear por você, pode esquecer. E essa semana, inclusive, num dos dias, eu acho que foi na terça-feira, a gente mora aqui em Stanford. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o povo estava com tanto medo que saiu, que passou na televisão, que tanto em Manhattan como em Stanford a polícia estava chegando, a polícia estava montarizando, a polícia estava na estação de trem com cachorro
cachorro para ver se não tinha bomba, tudo isso porque eles estavam com medo que houvesse alguma coisa contra ou viesse mais bombas e pudesse atingir outras cidades grandes, como no caso Manhattan, e depois de Manhattan, né, a segunda maior train station da nossa região é Stanford, né? Então, até a nossa cidade estava assim, o povo com medo e correndo perigo. Mas o meu coração, como eu falei para os irmãos, assim que eu cheguei, eu estava chegando do México na segunda-feira, e quando veio isso e aconteceu isso, e no meu coração eu falei, o Senhor é aquele que sabe, e isso não é surpresa, porque é Jesus que está voltando mesmo. Mas eu comecei a perceber, dia por dia, eu assistia a CNN para ver o que eles falavam, como que eles estavam, né? E eles não conseguiam saber quem estava fazendo aquilo, uma interrogação tremenda, um impacto tremendo, as fotos, os gráficos, né? As pessoas, aquela criança de 8 anos que, meu Deus, né? Não tinha por que falecer, as pessoas que perderam as pernas, né? Tanta desgraça, tanta coisa, que eu falei, Jesus amado, e nós começamos a ver que o estado de Boston, a cidade de Boston e o estado de Massachusetts começou a tomar medidas desesperadas, sabe, medidas bem rígidas para conseguir trazer, conseguir achar quem era responsável por aquele atentado, né? Primeiramente, eu tenho certeza que consultaram lá, né, o Al-Qaeda, consultaram lá, com certeza, o pessoal que está no Paquistão que faz atentado, porque eles falavam dessa forma. Aí eles mandaram avisar que eles não têm nada a ver com isso. Eu acho incrível que de repente eles são inimigos, mas de repente alguém liga e fala, você é responsável por isso? Eles falam, não, eu não sou responsável por dessa vez, não foi a gente não. É incrível. Eu falei, nossa, que comunicação que tem, né? Como que pode você falar com o teu próprio inimigo dessa forma, mas você não consegue catar eles? É engraçado. Mas eles falavam que não tinha nada a ver com a Al-Qaeda, que não tinha nada a ver com, a princípio, o próprio presidente, quando deu a sua primeira palestra sobre isso, estava falando que talvez isso nem fosse um ato terrorista, talvez isso fosse alguma outra coisa que ele não sabia ainda de onde que estava procedendo. Mas uma coisa eu vi que a cidade de Boston, ela se fechou, ela começou, o média de Boston, o prefeito de Boston, o governador de Massachusetts, começou a tomar medidas desesperadas pelo que estava acontecendo. Sabe, tipo assim, parecia que ao mesmo tempo, parecia assim, um monte de baratinha tonta, que eles andavam assim. Claro que o FBI estava por trás, e eles poderiam falar o que estava acontecendo, justamente para tentar pegar aquelas pessoas, mas as histórias pareciam que um falava uma coisa, o outro vinha e falava o contrário, ninguém entendia mais, eu falava, parece que está todo mundo doido. Falei, meu Jesus amado. Daí eu lembrei do rei Asa. Eu lembrei que uma certa vez, pastor Watson, Israel também estava passando por uma situação terrível, eles não ganhavam a guerra, a coisa estava preta, e vem o profeta e fala para Asa, se você quiser ser abençoado, se você quiser que Deus esteja com você, Ele vai estar com você, mas se você deixar Ele vai te deixar de uma vez. O profeta vem com uma medida bem em cima. Ele não passou a mão na cabeça do rei, ele não passou a mão na cabeça do povo de Israel. A verdade que ele falou foi essa: se buscares o Senhor, o acharei, mas se o deixares, Ele vos deixará. Em outras palavras, ele quis falar assim: você precisa tomar uma posição. Ou você fica com Deus de uma vez e é abençoado, ou sai de uma vez e morre de uma vez e fica nessa lástima que está. Foi isso
não para que se arrependa. Porém, o pecado, não é que Deus se afasta de nós, mas o pecado faz com que afaste você de Deus. O povo de Israel já estava numa idolatria tão tremenda. Diz a Bíblia que a própria mãe ou avó de Asa diz que ela mesma mandou fazer um ídolo. O povo de Israel é engraçado, irmãos. Quando eles não tinham um Deus para adorar, sem ser o nosso Deus, um Deus que ele conhecia de povos estranhos, eles mesmos torravam lá, derretiam o ouro, a prata e faziam seus próprios ídolos para adorar. É incrível. Diz que a mãe de Asa, que era a rainha, Maaca, ela mandou fazer um ídolo e ela ia no bosque, como se fosse uma, vou adorar a natureza agora, tá? Vou adorar a natureza. Por isso que eu acho que muitas vezes eu acho engraçado o pessoal, com todo respeito, quem é da Xixinoé, quem faz isso, que então, olha, eu vou adorar o rei da natureza. O rei da natureza é Deus. Se ele é Deus, ele não precisa ter imagem. Não precisa fazer imagem dele, porque nem eu nem você nunca vimos, a não ser nós mesmos que o Senhor falou, façamos o homem a nossa imagem. Então é Deus como se fosse a gente. Agora, eu não entendo como o pessoal monta um negócio lá e é Deus. Eu vou adorar o Deus da natureza. Eu vou adorar o sol, eu vou adorar a lua, eu vou adorar isso. Não, nós adoramos a Deus. Mas Maaca, que era mãe de Asa, a rainha, ela em si mandou fazer esse tal de Deus, ia lá no bosque, na natureza, se dobrava e fazia sacrifício para este Deus. Isso foi trazendo abominação ao coração de Deus. Deus foi ao mesmo tempo se indignando com o povo de Israel e deixava mesmo que as coisas vinham sobre aquela nação. Muitas vezes eu falo, Senhor, por que o Senhor não tem misericórdia deste povo? Da América, que é uma nação tão potente, irmãos. Você queira ou não, mas nós estamos no país mais poderoso da terra. Eu falo dessa forma. O Senhor trouxe eu e você no país mais poderoso da terra. Porque é outra coisa. Nós vimos que a Coreia do Norte, nem isso, está fazendo ainda não sei o quê. Irmãos, a Coreia do Norte, as bombas deles são fichinhas. Perto, se os Estados Unidos soltar uma bomba atômica. A bomba da Coreia do Norte é tão pequena, mesmo que seja atômica, que não tem. Tudo bem, ele pode atingir o Japão que está perto, ele pode atingir os países que estão mais perto da Coreia do Sul. Mas, irmãos, não é uma pessoa, não é uma nação, por exemplo, vamos dizer, a Rússia ou a Alemanha, que são nações potentes, que ainda podem se levantar contra os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, a gente vê que a Coreia do Norte, o presidente deles lá, com todo respeito, para mim não passa de ser um moleque que não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo, querer trazer uma destruição. E não é só os Estados Unidos que estão de olho neles, não. O Japão está doidinho para pegar eles. Entendeu? E eles falando, os Estados Unidos já falou que se eles atirarem em algum dos aliados dos Estados Unidos, não precisa nem atirar aqui. Os Estados Unidos vai lá. Então, você querendo ou não, muitas vezes eu falo, Jesus, o Senhor nos colocou dentro de uma nação que tem um poder político tremendo sobre as outras nações. Querendo ou não, olha, com a parte financeira um pouco abalada, não, os Estados Unidos continua sendo Estados Unidos, primeiro mundo, a nação mais potente da Terra. É o que eu falo. Mas a gente vê que todos os dias, esse povo com todo esse poder, porque se tem esse poder é porque Deus permite. Mas eles estão se esquecendo de Deus. Aí quando acontece uma tragédia dessa, aí você vê passando as vigílias lá, vamos fazer vigílias, né, para chorar pelos mortos, para chorar como se adiantasse alguma coisa. Eu falei, meu Deus, por que tanta destruição?
porque o povo cada dia mais se afasta de mim. E aí está como o profeta falou: se buscares ao Senhor, o acharás, mas se deixares, Ele vos deixará. Sabe, eu louvo a Deus, muitas vezes eu falo isso e se cumpre isso na palavra de Deus. Sabe, porque muitas vezes o lugar onde estamos não é abalado. Posso falar sinceramente? Porque eu e você acreditam no Senhor, porque a palavra de Deus fala isso. Aonde por amor de o Senhor não traz a destruição. Muitas vezes, pode acontecer um acidente, você fala: meu Deus, quase pegou meu carro, mas não pegou. Ou quase aconteceu alguma coisa de mal comigo, mas não aconteceu. Por quê? Porque o Senhor é aquele que está cuidando, porque aquela palavra, enquanto estivermos adorando a Ele, invocando o seu nome, Ele estará conosco. Mas quando deixamos, Ele nos deixará. E vem Azarias e fala tudo isso para o rei Asa. E aparentemente a nação de Israel tinha se esquecido de adorar o Senhor. Eles já não se lembravam mais como era fazer o culto, onde diz a Bíblia que não tinha mais nem sequer sacerdote naquele lugar para que ensinasse o povo. O povo estava totalmente desviado do caminho do Senhor. E vem Azarias e fala isso para o rei Asa, o rei do sul de Judá e Benjamim, e o rei que estava em Jerusalém. E Deus toca no coração de Asa para que ele mude as coisas. E foi uma mudança radical. Eu digo isso que Deus colocou no meu coração. Tempo de desespero é tempo de mudanças radicais. Porque como eu vi a cidade de Boston, irmãos, pense bem. Eu acho que foi quarta para quinta, uma coisa assim, quando eles chegaram a descobrir, o FBI conseguiu deduzir que eram aqueles dois irmãos que estavam por trás do atentado, e eles colocaram a foto dos dois. E até então, o mais novo, que estava no college, tinha ido na escola desde segunda até na quarta, até na quinta que seja, porque eu acho que o irmão maior foi morto na quinta-feira à noite. E ele estava indo normal na escola, como se nada tivesse acontecido. Mas o governador de Massachusetts pediu para que a cidade de Boston fosse totalmente fechada. Não tinha trem, não saía avião de lá. As lojas foram pedidas para literalmente fechar o comércio, e foi pedido para que as pessoas ficassem dentro de casa, porque eles iam mandar o exército, iam mandar o FBI, iam mandar a SWAT dentro das ruas para ir casa por casa procurar os terroristas. Irmãos, eu fiquei pensando, no mundo financeiro, você não tem ideia o que é fechar um dia normal do comércio. A bolsa de valores caiu naquele dia, porque ninguém podia comprar, ninguém podia vender, ninguém podia fazer nada em Boston e nas cidades que estavam junto ali. Medidas radicais para conseguir pegar uma pessoa. E realmente pegaram, porque foi aí que os dois irmãos decidiram fugir, e foi aí que mataram mais um lá no college. Mas o pobre rapaz que estava lá no college, que não merecia nada e findou morrendo, o oficial de polícia que estava lá. Medidas radicais, medidas que realmente não foi pensado quanto que vai perder financeiramente, quanto que vai causar um terror na população. Não foi pensado, foi falado para fazer isso. Da mesma forma, quando Deus usa Azarias para falar com o rei Asa, ele toma medidas radicais para que Deus volte a abençoar o povo e o seu reinado. E a primeira coisa que ele faz, ele junta os
nossas vidas. O inimigo sabe que eu e você, glória a Deus, nós não vamos adorar ídolo, mas o inimigo vai continuar tentando em alguma área da sua vida que ele sabe que você pode cair com tentações. Talvez nós precisamos então fazer uma medida radical, né, para realmente, de alguma forma, nos prevenir contra essas tentações. A segunda coisa que o rei Asa fez, o que há muito tempo não se fazia, anos não se fazia naquela nação, diz a Bíblia que ele reparou o altar. Você lembra quando Elias reparou o altar em Israel? Né? Nós vemos duas pessoas que repararam o altar de Israel, né? Elias e depois Asa. Né? Diz que Elias, quando ele foi reparar o altar de Israel, tinha tanto lixo em cima do altar, tinha tanta cinza, tinha tanto mato, porque não é que as pessoas jogavam lixo, que fazia muito tempo que ninguém usava o altar. E acumulou terra, acumulou poeira, acumulou né, mato em cima. E diz que Elias começa a limpar. Mas o que significa isso? Irmãos, eu falo uma coisa para você, um altar. Quando você está diante do altar do Senhor, sabe o que representa? Quando você põe alguma coisa em cima do altar, representa a tua oração, o teu louvor, a tua devoção a Deus. E eu faço uma pergunta, a partir de mim, será que o nosso altar está da mesma forma do que quando começamos a nossa fé? Será que conseguimos aperfeiçoar o nosso altar? Ou de alguma forma ele diminuiu? Ou de alguma forma ele está diferente? O rei Asa, a primeira coisa ele tirou os ídolos. A segunda coisa, ele reparou o altar do Senhor. Voltou a ter uma vida constante de oração diante da presença do Senhor. Voltou a estar na dependência de Deus. Há uma coisa entre nós, e eu creio que não é só comigo não. Quando tudo vai muito bem, parece que a gente fica um pouquinho dependente de Deus. Quando tudo vai muito bem, quando você não tem uma preocupação, quando você tem o dinheiro e até está sobrando dinheiro, quando as coisas estão indo de melhor, sabe, que você fala, meu Deus, mas que bênção, é só bênção, é só bênção. Mas parece que o fato da gente não ter preocupações, então começa assim, eu talvez não preciso orar tanto quanto antes. Eu talvez não preciso manter a dependência de Deus. Senhor, eu sei que eu tenho, mas eu sou dependente de Tu. Parece que a gente esquece, é como aquela música, né, que o cantor fez, né, que fala assim, né, que muitas vezes a gente é como criança. A criança depende do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, da família para sobreviver. Mas conforme ele cresce e torna-se independente, ele já não precisa, né? Os nossos filhos crescem e como a gente um dia cresceu e criou asa e voou. Então eu estou achando e estou lembrando que daqui a alguns meses, a Xanda vai estar, né, no Maurício. Vai falar bye-bye para o papai, para a mamãe. Né? E vai estar um pouquinho de tempo longe deles, vai estar, de certa forma, independente deles. Da mesma forma com o William quando casar, né? Kindley quando crescer, o Watsonzinho quando casar, como nós fizemos, nós casamos e, né, falamos tchau para os nossos parentes e vamos viver a nossa vida independente. Assim somos nós também, diante de Deus. Parece que quando crescemos um pouquinho, quando tudo vai bem, parece que não necessitamos literalmente de Deus, 100% de Deus. Continuamos orando, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é você depender de Deus, outra coisa é você não depender de Deus. O povo americano, por que não estão assim na igreja? Por que não lembra mais de Deus? Porque não precisa de Deus. Porque tem tudo. Você sente a nação poderosa. Por que eu preciso de Deus? É por isso que Deus permite que venha essas coisas. Muitas vezes precisa lembrar que existe um Deus que poderia ter evitado isso. Mas Deus permitiu. A terceira coisa
cada um no seu lugar. Não me toque, não me rele, eu não preciso de você, você não precisa de mim. Nós vimos que Asa, Deus colocou no coração dele, sabe o que fez? Foi juntar todo mundo e ele mandou carta para Benjamim, carta para Judá, carta para Simão, que se juntasse e voltasse para o Senhor e reparasse o altar e destruísse tudo quanto era ídolo. E aquele povo ouviu o rei Asa. Ele pôs união. Eu falo para vocês, o que é mais importante dentro de uma igreja, sabe o que é? É união. Quando tem união, as coisas acontecem. Quando tem união, seja pouco ou muito, mas quando tem união, você continua prevalecendo em pé. Mas quando não tem união, as coisas começam a se separar. A nação de Israel, quando Moisés passa para Josué, ele passa as 12 tribos, e Josué, ele no final da gente vê quando Josué era o juiz de Israel, ele deixa um versículo e fala dessa forma: eu não sei contra vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês fazem o que vocês quiserem, porque as pessoas já não queriam ouvir mais Josué. Então ele foi dividido a terra para cada uma das nações, para cada uma das tribos de Israel. Mas Asa faz ao contrário, ele junta todo mundo. Hoje em dia eu falo que uma igreja, a vida de uma igreja, ela é consistente se há uma união. O que mais que eu tenho visto nesses últimos dias, últimos anos, é a igreja fechando. Fechando porque não tem crente para ir. Fechando porque não tem condição financeira para manter. Fechando porque as pessoas também já estão cansadas. Eu falo para você, toda porta de uma igreja que se fecha, eu imagino que o diabo fica tão feliz que ele fala: consegui fechar mais uma. Consegui fechar uma chance de alguém falar do nome de Deus para alguém. Por isso que eu falo, em nome de Jesus, somos poucos, mas em glória a Deus por isso. O aluguel da igreja está pago, estamos aqui fazendo culto. O dia que eu não estive aqui, eu falei: fiquei agradecida de ver isso. É união. Eu não estava aqui, mas não parou o culto. Teve culto, teve gente para pregar, teve gente para cantar, teve gente para dar testemunho. Glória a Deus por isso. Porque não é porque a pastora Dulce não vai estar aqui que a obra de Deus vai parar. Não, a obra não é da pastora Dulce, a obra é de Deus. E se a obra de Deus, ele chamou você, chamou eu, chamou cada um de nós para nos usar para a glória dele. Quem sou eu para falar tem culto? Não tem culto. Não. Asa, o pensamento dele foi esse: eu vou juntar de novo essa nação, e ele fez. E quando ele conseguiu juntar, ele então, juntos, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Você vê nessa passagem que nós vemos em 2 Crônicas, no versículo 11, eles oferecem sacrifício ao Senhor. E se você ler em Romanos, capítulo 12, versículo 1, eu escrevi aqui: o serviço para o Senhor nos mantém ocupado com a obra de Deus e fora da porta das tentações. É verdade. Quando nós estamos ocupados com a obra de Deus, irmãos, é mais difícil achar tempo para que as tentações venham contra as nossas vidas, venham fazer efeito nas nossas vidas. Quando uma pessoa está empenhada em fazer a obra de Deus, a mente dela está focada em fazer a obra de Deus, então não tem tanto tempo de lembrar das coisas do mundo. A verdade é essa. Mas quando a gente faz, quando as pessoas fazem igual Davi estava lá firme, vencendo. Às vezes a Bíblia que ele falou: eu vou tirar férias, eu vou descansar um pouquinho, eu tenho o melhor exército. Davi, ele caiu porque ele pensou dessa forma: eu tenho o melhor exército. Meu exército não precisa de mim na minha frente para lutar lá, não. Eu tenho bons lutadores, eu tenho pessoas eficientes para ganhar uma guerra. Eu vou descansar.
Dulce. Ah, tia Dulce. Ah, eu acho que eu vou parar um pouquinho, porque eu já fiz muito ano passado. Eu vou parar um pouquinho só. Esse ano não me dá cargo não me pede para fazer nada. Então, quando chegava o culto dos jovens, que eu falava assim, fulano e tal, você vai fazer oração, você vai dizer, não, eu não posso ir lá na frente. Eu já até me assustava, coçava a cabeça porque eu falei, aí tem. Aí tem. E não passava muito. No final do culto, eu procurava a pessoa, vem cá, senta aqui comigo. Vamos ter a conversa. What's going on? Ah, tia Dulce. É isso, é aquilo, é isso, não posso. Sabe, irmãos? Davi, exemplo de Davi. Dá uma benção na igreja. Mas, estou cansada um pouquinho. Eu vou descansar, vou tirar férias. Eu falo isso por mim próprio. Pastor Wallace, pastor Batman, acho que talvez se lembra disso, que teve um ano que todo na Antioquia tinha eleição e o pastor Cláudio falou assim, Dulce, você vai continuar na direção dos jovens? Eu falei, vou não. Eu falei, estou cansada. Já fiquei muito tempo. Põe outro. Eu não quero concorrer esse ano. Deus me cobrou, foi muito. Não foi pouco. Engraçado que depois eu tive que voltar abaixo. Eu voltei com os adolescentes. Para depois chegar nos jovens de novo. E Deus mandou uma pessoa e falou assim, quem é você? Eu nunca me esqueci um irmão que veio pregar na Antioquia. E quando eu estava lá na frente, Deus falou comigo, ele veio bem no meu ouvido. E falou dessa vez, quem é você? Para decidir, eu quero ou eu não quero fazer a minha obra? Eu não sabia nem o que falar para Deus. Falei, Jesus, a única coisa que veio foi me perdoa. Me deu a oportunidade de fazer aquilo que fui chamada. E não passou muito tempo, eu comecei a trabalhar de novo com os adolescentes, com o pastor Marcelo. Mas, irmãos, é um perigo quando a gente tira férias das coisas de Deus. Porque literalmente você tira férias. E quando você para de orar, você para de jejuar, você para de ter uma dependência de Deus, você abre, querendo ou não, uma brecha. Onde o inimigo vem e pode te atacar. Onde o inimigo vem e pode jogar alguma coisa e você não está exatamente preparado para aquilo. Né? Diz a Bíblia que uma das coisas mais lindas que Asa fez foi juntar o povo e oferecer um junto sacrifício ao Senhor. Aleluia. Né? Depois que repararam o altar, ofereceram sacrifícios e restabeleceram. Os irmãos ali, eles prometeram a Deus, restabeleceram uma aliança com o Senhor, ou seja, voltar ao lugar em que a gente dedicou, né, que eles dedicaram a vida a Deus, lembrar das primeiras coisas que nós fizemos para Deus. Foi isso que o rei Asa fez com aquela nação. Lembra de onde vocês saíram lá do Egito e lembra onde vocês estão. Muitas vezes, isso quando eu leio, eu começo a pensar, Dulce, lembra de onde você saiu e lembra onde você está. Muitas vezes Deus toca isso no meu coração, lembra quem você é e lembra quem você é. Se não for a minha misericórdia, seria nada. Essa semana, quando eu estava regressando ao meu serviço, fazia as 8 horas normais, e eu não escondi de ninguém o que eu tive. Muitas pessoas me pararam e falaram, onde é que você arruma tanta força para voltar a trabalhar depois de tudo isso? Eu falei, vem lá de cima. Vem lá de cima. E alguns falaram, não, é porque você tem uma filha de 2 anos e lutou por causa dela. Eu falei, não, mentira. Se estou em pé, foi porque o Senhor me sustentou. Se eu tenho força, é porque Ele tem me sustentado. Não é por causa da minha filha, não é por causa do meu esposo, nem do meu filho, não. É porque o Senhor tem me sustentado. Eu falei, se estou vindo trabalhar, é porque estou em condições. Mas se não fosse o Senhor por mim, eu estaria no leito. Ou quem sabe até teria morrido. Mas, irmãos, sabe, é tão bonito. É tão bonito quando a gente
restabelece uma aliança com Deus. Sabe, como Asa fez, voltou ao lugar e dedicou a sua vida a Deus e começou a lembrar desde os primeiros dias quando Deus estava operando. Uma outra coisa que o rei Asa fez não só isso, ele aboliu o compromisso com o pecado, porque tem muita gente que na hora assim, principalmente quando vem pastor de fora, quando está naquelas grandes campanhas, grandes congressos e festas, que vem aqueles homens abençoados por Deus mesmo, e traz aquela mensagem, e o povo se converte, o povo se derrete diante da presença do Senhor, mas parece que no outro dia já esqueceu tudo de novo. Olha o que o rei Asa faz para que isso não aconteça. Ele faz que todo mundo tenha um compromisso com Deus, que ele faça um compromisso com Deus. As pessoas tiveram que se comprometer, né, reafirmar o compromisso, a buscar a Deus, né, de uma forma diferente, né, ansiosamente a buscar a Deus. Aleluias! Muitas vezes nós também precisamos, né, eu falo que é bom a gente, né, se converter todo dia, né, aceitar Jesus todo dia, para que reafirme um compromisso com Deus. Buscar ao Senhor deve ser uma disciplina. Sabe o que é uma disciplina? É algo que você precisa fazer todos os dias. Né? Quem entrou no quartel sabe disso. Quando fala disciplina, é uma coisa que tem que ser feita. É isso, Chora? Né? Quando você vai fazer alguma coisa, tem que seguir o que olhando quem está na frente ali, fazer direito, contar certinho, né, os exercícios e tudo mais. É uma disciplina. Né? Você tem que chegar no horário, tem que levantar na hora certa, tem que fazer tudo na hora certa, é disciplina. Da mesma forma quando você chega no teu trabalho, né? Tem um horário para chegar. Chega atrasado para esse desconto. No meu desconto. Porque tem uma disciplina. Né? Asa, pois, assim, essa disciplina de buscar o Senhor. Né? Buscar o Senhor precisa ser uma coisa assim, como se fosse uma disciplina, né? São tipo assim, vamos dizer, não só buscar o Senhor quando precisamos, mas buscar o Senhor em todos os tempos. Porque a palavra diz, se buscares, o acharás. Mas se deixares, Ele vos deixará. É triste, irmãos, essa mensagem, dessa forma que é falada. Mas nós vimos aí, nos Estados Unidos, enquanto eles buscavam o Senhor estava ali, impedindo tanta coisa. Se hoje uma nação fortíssima, poderia ser muito maior. Mas o povo em si, americano, infelizmente, está um pouco esquecido de Deus. E por isso que muitas vezes acontecem essas coisas. Eu falo, eu tenho dó das pessoas, das famílias que perderam seus entes queridos. Como também tenho dó desse rapaz de 19 anos que é um adolescente. Que eu não sei se levado pelo irmão ou não, ou uma outra coisa que a gente pode falar, só o diabo usando uma pessoa dessa, mas orientado pelo irmão. Agora está numa situação terrível que até Massachusetts não tem a lei de morte, mas o rapaz já está jurado de morte, porque o governo americano falou que mesmo o estado não tendo a lei de morte, nesse caso, ele já está sentenciado à morte. Eu vi a entrevista do tio, do pai, da mãe, desse rapaz. E corta o coração da gente ver que o menino tem 19 anos. Com tudo para dar certo nesse país, acabou de virar cidadão. Mas infelizmente, seguiu um mau exemplo. Adorou a Deus, que não é o nosso Deus, porque Ele é mau, né? Então ele adora outros deuses. E os outros deuses, nessa hora, lavaram as mãos e deixaram ele nessa situação tremenda, que agora está induzido um coma, né? Porque não pode falar que está com algo aqui um cano, ele foi ferido na garganta e colocaram um tubo para ele respirar, então está saindo da garganta. Não sabemos quando esse menino vai voltar a falar, o que vai falar, mas sabemos que o estrago foi feito e foi bem grande.
Muitas vidas foram atingidas. Financeiramente, o país foi atingido de novo. Financeiramente, politicamente, as outras nações, tipo o Paquistão, o Afeganistão, estão falando da mesma forma, tá vendo? Tá vendo? Da mesma forma como eles fizeram, a gente pode fazer. Eles não têm segurança total. Querendo ou não, os Estados Unidos, essa semana foi foco para o mundo inteiro falar. Mas uma coisa eu sei, que eu e você, nós temos um Deus que tem poder de mudar as coisas. Que tem poder de tocar no coração do presidente dessa nação e das pessoas para que enxergue o que está acontecendo, para que escute a voz do Senhor. Eu falo que muitas vezes Deus nos trouxe esse país para relembrar ao americano que Deus existe. Eu tenho certeza que não estamos aqui à toa. Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui um papel e um trabalho a realizar. E como igreja, e como povo do Senhor, sabe, eu quero convocar você nesta noite a reaver a sua vida diante do Senhor, para que esse papel seja feito dentro dessa nação através de mim e de você, para que nos unamos cada vez mais para a glória do Senhor, para que possamos anunciar o nome do Senhor, apesar de sermos poucos, mas ao mesmo tempo somos poucos, mas temos um Deus que é grande, que é poderoso. Eu tenho certeza que muitas igrejas, ontem e hoje, o propósito é esse, que Deus venha de alguma forma fazer uso das nossas vidas, as pessoas cristãs que estão nos Estados Unidos da América, para que venha trazer a palavra novamente a este povo que precisa de Deus. Eu convido a você nesse momento a se levantar. Eu não sei qual vai ser a medida estratégica que você vai ter, que Deus vai colocar no teu coração, para que Ele possa usar a sua vida e a minha vida para levar a palavra de volta a este povo como o rei Asa fez. Para chegar para esse povo e ter a coragem como o profeta teve de falar para o rei Asa: olha, Deus está convosco, mas se deixar, Ele vos deixará. O povo americano precisa ouvir isso. Se vocês não se voltarem ao Senhor, uma hora essa nação pode ser abalada ainda mais terrivelmente. E quem que vai falar isso para eles? Somos nós. Somos nós, as pessoas cristãs que Deus colocou neste país, que sabe que Deus deu autoridade para falar, trazer a palavra ao americano. Que Deus possa continuar nos livrando, nos guardando, nos protegendo, né? Abençoando o nosso trabalho. É o que eu falei muitas vezes. A gente fala: meu Deus, como é que a firma que eu estou trabalhando continua de pé? Como é que aonde que eu estou trabalhando, meu patrão ainda tem dinheiro para pagar? Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus na sua vida, abençoando a vida dele através de você. Através de você. Vamos orar neste momento para que Deus possa usar as nossas vidas. Eu falei, eu não sei, Asa teve tantas medidas estratégicas, né? Medidas duras. Imagina que não foi nada fácil tirar a mãe dele do lugar de rainha. Não foi nada fácil queimar os ídolos. Não foi nada fácil tentar unir o povo de Israel novamente. Não foi nada fácil refazer o altar do Senhor, refazer o culto ao Senhor, colocar novamente, né, a tribo de Levi para fazer o culto. Foi fácil. Eu não sei o que Deus vai tocar no teu coração para você fazer medidas que não vai ser fácil, mas medidas que Deus vai te dar graça. Vai te dar a graça para alcançar eles. Aleluia. Abaixe sua cabeça nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque tu morreste por mim e pelos meus irmãos. Se estamos aqui porque fomos alcançados pela tua misericórdia, Pai. Se estamos aqui nessa noite é porque sentimos algo que necessitamos e somos dependentes de ti. E queremos, Senhor, te louvar. Queremos, Senhor, sempre estar, Senhor, diante do teu altar, Senhor, levantando, Senhor, a nossa adoração para a tua glória, trabalhando na tua obra, Senhor. Pai, eu venho te
Senhor, aquele rei que disse que depois que fez tudo isso, o Senhor houve paz em Israel. Por tantos anos, Senhor, aquela nação progrediu. Pai, o Senhor veio nos levantar também como, Senhor, herdeiros da tua glória, Pai. Oh, Senhor, sacerdote real, Senhor, neste país, para levar a tua palavra, Senhor, ao povo americano, essas pessoas que estão nesse país, Senhor, que já não lembram mais de ti. Pai, eu te peço por as vidas, Senhor, na cidade de Boston, Senhor, que foram atingidas. Senhor, tantos ali estão chorando neste momento, Senhor, sem saber o porquê de tudo isso que aconteceu. Pai, tanta destruição neste mundo. Senhor, as vidas que foram, Senhor, tomadas, Senhor, no Texas, Senhor. Meu Deus, esse rapaz que está naquele hospital, Senhor, em coma, sem defesa neste momento, Senhor. Pai, tem misericórdia desta vida, Jesus. Pai, tem misericórdia desta vida, Senhor, tem misericórdia deste povo, desta nação, ao qual estamos aqui, Senhor, Pai, para fazer a tua obra. Ajuda, Senhor, a não ser covarde, meu Deus, a levar a tua palavra, Pai, a fazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Senhor, a fazer como criança, Senhor, nem que tem que tomar medidas difíceis, mudanças em nossas vidas, mas que possamos fazer para alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado, para alcançar novamente vidas, Senhor, que Senhor, se coloca diante dos teus pés, que possa trazer a lembrança, Senhor, que tu és Deus neste país. Usa, Pai, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos. Pai, eu venho te pedir que cada vez mais coloca mais união na nossa igreja, para que possamos ser este povo unido, para o louvor da tua glória, Senhor. Que cada um de nós possa ser uma tocha viva no teu altar, um povo, Senhor, ouvido pelo teu amor, Senhor, para fazer a tua obra neste lugar, Senhor. Muito obrigado pelo, Senhor, ter nos guardado a nossa família, Senhor, ter nos abençoado o nosso dia a dia, Senhor. Continua conosco, Senhor Jesus. Continua, Senhor, nos ajudando, nos dando a tua graça, Senhor, o teu saber, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai, e abençoa cada um neste país. Eu te peço, Senhor, pelo presidente Obama, Senhor. Vem trazer, Senhor, Pai, para o Senado, essas pessoas que têm direito de fazer, Senhor, as leis nesse país. Toma conta desses corações, Senhor, vem trazendo, Senhor, Pai, algo de novo, vem trazendo temor da tua palavra, essas vidas, Pai. Abençoa esta nação, Senhor, que com tanta alegria nos recebeu aqui, Senhor. Abençoa esta nação, Senhor, e a cada um de nós. Em nome de Jesus, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Em geral, principalmente as pessoas que estão em Boston, principalmente as pessoas que estão no Texas. Que o Senhor possa estar consolando essas vidas e usando a cada um de nós para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus.